Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu venho resolver com você a questão 46 do vestibular CEDERJ do ano de 2020 para o primeiro semestre. O nosso enunciado diz o seguinte: o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos e elevado a x sobre x mais 2 é o intervalo? Muito bem, gente. Então, o nosso objetivo aqui com essa questão é dizer qual é o domínio da função. Dizer qual é o domínio da função é o mesmo que dizer quais valores de x que a função pode assumir. Se eu pensar em todos os valores do conjunto dos números reais, eu vou ter que identificar se a função me dá alguma restrição, se existe algum número que a função não pode assumir. Ora, a gente tem que ter toda a cautela quando a função apresenta raízes de índice par e se a nossa função apresenta frações. Para nossa sorte, ou não, a nossa função aqui dessa questão tem as duas coisas. Ela tem uma raiz de índice par e tem uma fração. Então, a gente vai ter que identificar quais restrições acabam aparecendo por causa dessas duas coisas que estão presentes aqui. Então, vamos caso a caso. Quando você tem uma função que tem associada a ela uma fração, você tem que se preocupar com o denominador. Porque em uma fração, o denominador ele não pode ser igual a zero. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, essa é a nossa primeira restrição aqui identificada. A segunda restrição aqui que eu vou colocar é o fato da gente ter uma raiz quadrada, uma raiz de índice par. Quando isso acontece, obrigatoriamente, a fração que a gente tem ali, a expressão que a gente tem dentro da raiz, tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Vou colocar aqui embaixo x mais 2. Então, são essas duas restrições que a gente precisa seguir. Então, eu vou trabalhar aqui com a primeira restrição. Se a função aqui embaixo do denominador não pode ser zero, olha a consequência que isso traz. Eu vou pegar esse 2 aqui e vou jogar ele para o outro lado. Olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com x diferente de 0 menos 2. Ora, se eu tenho 0 e perco 2, eu vou ficar com menos 2. Com isso, eu consegui a minha primeira restrição do exercício. Eu já sei que a minha função f de x não pode ter o valor 2, ou melhor, o valor menos 2. O x tem que ser diferente de menos 2. Então, beleza, já temos uma restrição. Agora, eu vou trabalhar com a segunda parte que eu tenho que analisar. Eu tenho que ver quais são as restrições que vêm dessa segunda parte aqui que eu identifiquei, que é essa fração, esse quociente que tem que ser maior ou igual a zero. Para eu analisar isso, para eu saber o que vai acontecer aqui, eu preciso estudar os sinais dessas duas funções. Da função 1 menos e elevado a x e da função x mais 2. Vamos começar pela função de cima. Ora, para eu estudar essa função aqui em particular, eu preciso pensar numa função mais básica e muito parecida com essa, que é a função e elevado a x. Essa função aqui é uma função crescente e positiva em todos os elementos da sua imagem. Então, eu preciso lembrar que essa função aqui ela é crescente para todos os valores, para todos os intervalos reais que eu imaginar. Ela é sempre crescente. Para você lembrar, assim, o gráfico dela é um negócio mais ou menos assim. Você tem aqui os dois eixos, ela toca aqui ó, o eixo na parte 1 e ela sempre cresce.
Ela nunca tem nenhum momento que ela para de crescer e depois volta. Isso nunca acontece. Essa função ela sempre cresce. A função é de x. Porém, a gente não está pegando a função e de x. A gente está pegando a 1 menos e de x, né? E elevado a x. Qual é a diferença dessa para esse modelo que eu coloquei aqui? Esse sinal de menos aqui na frente vai fazer uma inversão desse comportamento aqui. Se antes, sem o sinal de menos na frente, ela era só crescente, com o sinal de menos na frente, a gente vai dizer que essa função aqui, ela é o tempo inteiro decrescente. Então, esta função aqui é decrescente. Daqui a pouco você vai ver por que eu estou falando isso. Vamos calcular a raiz dessa função? Vamos igualar essa função a zero e vamos calcular a sua raiz. Se eu igualo essa função aqui a zero, eu posso jogar essa exponencial para o outro lado, aí vou ficar com a seguinte situação. 1 é igual a e elevado a x. Como tem o 1 aqui do lado esquerdo, o 1 pode ser, eu posso imaginar esse 1 como sendo qualquer número, com exceção do zero, elevado a zero. Se eu quiser, eu posso trocar esse 1 aqui por 2 elevado a zero, posso trocar por 10 elevado a zero, porque qualquer número não nulo, quando a gente eleva a zero, o resultado dele é 1. Então, qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou colocar assim, ó, vou escrever isso assim. E elevado a zero é igual a E elevado a x. E elevado a zero vai dar 1. Então, eu posso trocar o 1 por essa expressão aqui. Por E elevado a zero. Então, o que acontece aqui? Eu fiquei com duas potências iguais e que têm bases iguais. Ó, as duas bases são o mesmo valor. Consequência disso, os expoentes também vão ter que ser iguais. Então, qual é a raiz dessa função? A raiz dessa função, 1 menos e elevado a x, vai ser igual a zero. Aí eu vou poder dizer alguma coisa sobre o sinal dessa função, sobre o estudo dos sinais dessa função. Essa função tem a raiz zero, zero na raiz, e depois da raiz só vão vir valores negativos, porque essa função decresce, ela é decrescente, então à medida que o x cresce, os valores da função têm que diminuir, porque essa função é decrescente. E antes do zero? Antes do zero eu vou ter os valores positivos. Então, ó, já estudei os sinais da minha primeira função, ok? Os sinais dessa função aqui já estão determinados. Eu já sei que depois do zero só tem números negativos e antes do zero só tem números positivos. Agora, eu vou estudar a função x mais 2. Essa função ela é crescente para todos os elementos de x, para todos os intervalos que eu considerar em x. Sempre essa função é crescente. Se eu pensar aqui no coeficiente angular dessa função, nesse número aqui que está na frente do x, que não aparece e a gente entende que é 1 positivo, ou seja, é positivo, a gente já pode concluir que essa função é crescente. Então, eu vou calcular a raiz dela e a gente vai saber o comportamento dos sinais dessa função. Então, eu vou pegar x mais 2 e vou igualar a zero. Vou jogar esse 2 para o outro lado. Eu vou ficar com x igual a 0 menos 2. E 0 menos 2 é igual a menos 2. Então, essa é a raiz da função que está no denominador lá da minha função inicial. Então, com isso, eu posso fazer o estudo dos sinais dessa função aqui. Presta atenção. Qual foi a raiz que a gente achou? A gente achou menos 2 para a raiz, não foi?
Mas lá no começo da nossa solução, a gente viu que o x da função f de x não pode ser menos 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a raiz com uma bola aberta para indicar que o x não pode assumir o valor menos 2. Porém, olhando para os sinais, olhando para o comportamento da função, já que ela é crescente, eu posso pelo menos dizer que depois do menos 2, essa função vai ser positiva. E antes do menos 2, essa função vai ser negativa. Ok? Porque ela é crescente. Eu posso afirmar isso. Agora, o que eu vou fazer para saber os sinais da minha função quociente, aqui, dessa parte aqui, que é a segunda, que falta eu determinar? Eu preciso que esse quociente aqui seja maior ou igual a zero. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a função x mais 2. Eu preciso agora comparar aqui essa função com a outra, com a função 1 menos e de x. Eu vou trazer essa reta para cá. Vou colocar essa reta aqui. E ela vai ser a representação da função x mais 2. E aqui embaixo, eu vou colocar os sinais resultantes da divisão entre uma expressão e outra, que é o que eu quero saber. Eu preciso que os sinais sejam... eu preciso que os resultados desse quociente sejam maiores ou iguais a zero. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter tudo negativo. Aqui no menos 2 e depois tudo positivo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o estudo dos sinais. Nessa região aqui do meu quociente, eu tenho a situação de mais dividido por menos. Mais e menos numa divisão dá menos. Então, aqui no meu quociente é tudo menos. Agora, do menos 2 até o zero, eu tenho mais dividido por mais. Mais com mais na divisão, eu vou ter o quê? Mais. E depois, do zero para a direita, eu vou ter menos em cima e mais embaixo. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Então, que conclusão a gente chega? O nosso quociente, ele só é maior ou igual a zero nesse intervalo aqui. Nesse intervalo que vai de menos 2 aberto, porque não pode ser menos 2, até zero fechado, porque o zero está incluído. O zero pode pertencer aqui. O x pode assumir o valor zero. Então, qual é a resposta que a gente chega? Eu coloquei aqui um colchete aberto, mas a gente poderia perfeitamente trocar isso aqui por essa representação aqui de parênteses assim. Então, que conclusão a gente chega? Um intervalo que faz com que o nosso radicando, com que a parte que está dentro da função seja maior ou igual a zero, é um intervalo menos 2 e 0. Então, com isso, a gente chega à conclusão que está na letra A. O intervalo que dá o domínio dessa função só pode ser um intervalo aberto em menos 2 e fechado em 0. Ok? Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou em dúvida, escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e dá aquela força para a gente. Ok? Um abraço e bons estudos!